Agora que vocês já conhecem um pouquinho nosso autor, vamos falar sobre as características da sua obra. Viagens na Minha Terra não nasceu como livro. A obra foi publicada inicialmente na forma de folhetins, que vinham na Revista Universal Lisbonense, entre os anos de 1845 e 1846. Foi apenas em 1846 que finalmente a publicaram na forma de livro. Podemos dizer que o livro é composto de dois focos. O primeiro é o relato pessoal do autor, que é assim chamado porque ele se baseia em fatos verídicos, em uma viagem que o autor realmente fez com um amigo. O segundo é a novela, que é apresentado no livro como um romance romântico. No decorrer do livro, são utilizados inúmeros intertextos, ou seja, muitas referências a outros autores, pensadores e filósofos. Dentre eles, temos Shakespeare, que já foi aqui citado, Camões, Goethe e até mesmo Homero. Também são utilizadas muitas digressões. E o que são elas? Bem, vamos supor que temos um casal e estamos falando deles e contando uma história, quando de repente aparece uma flor na paisagem. Daí começamos a falar da flor, de como ela é bonita e tal. E depois do nada, voltamos ao assunto. Bem, a digressão nada mais é que uma mudança intencional de tema, um desvio no assunto. Bem, agora vamos à história, a um resuminho dela na verdade. Um dia, em seu quarto, Almeida Garrett, refletindo sobre o mundo, tem a brilhante ideia. Decide rumar em uma viagem de Lisboa a Santarém. Partindo em sua viagem com alguns colegas, faz várias observações sobre a sociedade, a arquitetura e vários outros pontos sobre Portugal naquela época. Em uma de suas reflexões, viu o decadentismo da literatura portuguesa, ao ponto de demonstrar uma receita existente para escrevermos a literatura original de Portugal. O autor teria escrito em um dos capítulos: todo drama e todo romance precisa de uma ou duas damas, um pai, 2 ou 3 filhos de 19 a 30 anos, um criado velho, um monstro encarregado de fazer as maldades e vários tratantes, além de algumas pessoas capazes para intermédios. Através de algumas intervenções e edições nesses personagens é que fazemos a nossa literatura original. Chegam então ao Vale de Santarém, que é elogiado por sua beleza, harmonia e serenidade, sendo comparado até ao próprio Éden. Lá, em meio às árvores, Garrett depara-se com uma janela, cuja beleza o encanta tanto, ao ponto de fazê-lo imaginar quem foi o sortudo ou a sortuda que já morou ali um dia. Um de seus companheiros de viagem, então, lhe conta que já houve realmente uma história por trás dessas idealizações. E aqui começa a narrativa da Menina dos Sulchões, que era mais ou menos assim. Moravam na casa cuja janela o autor idealizava 2 pessoas. Uma gentil jovem de 16 anos, dona de cabelos cacheados castanho escuros que iam ficando lisos à medida que se estendiam, com olhos de um verde puro e brilhantes como as mais preciosas esmeraldas. Seu nome era Joaninha. E também sua avó, Dona Francisca, que já era velha e cega. Frei Diniz era um religioso franciscano, velho conhecido da família, que todas as sextas-feiras aparecia naquela casa para trazer notícias. E essa era a sua história. Antes de seguir o rumo religioso, Frei Diniz era apenas Diniz de Ataíde. Ele já foi combatente do exército na Guerra Peninsular. Também já seguiu o rumo da magistratura, para só depois, por algum outro motivo, entrar para a Ordem dos Franciscanos. Em uma de suas visitas, o Frei leva à velha senhora uma carta de Carlos, outro neto de Dona Francisca que estava lutando na Guerra Civil Portuguesa. Porém, na carta só havia lembranças a Joaninha, que era sua prima. A velha senhora, nada.
Carlos estava na guerra entre miguelistas e liberais, que foi a Guerra Civil Portuguesa para decidir quem governaria o país após Dom João VI ter morrido. Dom Pedro I, que era conhecido como Dom Pedro IV em Portugal, ou Dom Miguel. Um fato curioso é que Dona Francisca e Frei Diniz mantinham algum tipo de segredo em relação a Carlos. Mas ninguém sabia. Até que, em um dia, a guerra chega a Santarém. E eis que, enquanto Joaninha descansava sob uma árvore, um oficial se aproxima e a olha. Qual é a surpresa se não descobrir que o oficial, na verdade, era Carlos, primo de Joaninha? Trocam, após muito tempo, um abraço e um beijo apaixonados. E Joaninha lhe fala sobre a saudade que a avó sentia dele, desejando levá-lo à sua casa. Em seus pensamentos, Carlos está convicto de seu amor por Joaninha. Mas e quanto a Georgina, sua esposa na Inglaterra? Joaninha não sabia de nada. Carlos então retorna à guerra, pois um conflito se anunciava. E ali é ferido, sendo levado junto com outros combatentes para um hospital em Santarém. Acorda então em um quarto no convento de São Francisco, em Santarém, na companhia de uma bela moça e de um frade. A moça de que falamos era ninguém menos que Georgina, esposa de Carlos. Os dois ficam em diálogo, quando Carlos declara seu amor por Georgina, mas ela esclarece que já sabe de tudo, e diz que já não o ama mais, que já conhece sua prima e avó, e que elas irão logo visitá-lo. Após Georgina contar que quem havia lhe falado sobre sua situação em Santarém era o frade, Carlos se enfurece e o amaldiçoa, reage insultando-o, acusando de ter matado seu pai, feito sua avó cega de tanto chorar e difamado sua família. O Frei diz que nada disso é verdade. Então é trazida à tona uma verdade que ninguém sabia. Frei Diniz é, na verdade, o pai de Carlos. Após o susto e todas as explicações sobre o que ocorrera, Carlos o reconhece como pai. O abraça sua avó, sai do quarto e não mais retorna. Manda, só 3 dias depois, uma carta a seus familiares. E os últimos acontecimentos sabidos sobre a história foram: Frei Diniz saiu de Santarém, não se sabe para onde. Georgina foi pela estrada de Lisboa em uma carruagem, levando consigo Joaninha e Dona Francisca, que já estavam meio loucas. Já sobre Carlos, não houve mais notícias. E esse, por enquanto, é o fim que leva a